O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é para a fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido. Bem, mudando para inglês, é um grande prazer para todos nós te receber aqui. Entendemos a importância e relevância dessa reunião nesse momento. Temos 50 brasileiros aproximadamente aqui de diferentes áreas, diferentes cidades, diferentes partes do país, mas todos eles estão focados em entender sua vocação, seu chamado para Cristo, em missões, por meio do seu trabalho, por meio do seu dia, seus negócios e por meio da igreja. Então, primeiramente, gostaríamos de introduzir o conceito de tela. Até para você, como você sabe, a tela é um movimento que iniciou alguns meses atrás, lidando com dois tipos de pessoas. Primeiramente, os estudantes e a geração de jovens que estão buscando inspiração e chamada. Entendemos que o Brasil é o país com a segunda maior população cristã do mundo e é quase um peso. A gente tem que entender a nossa herança nisso, para como preparar a próxima geração para ser uma influência cristã no mundo. Nós entendemos que o Brasil também está no meio da sociedade ocidental e oriental. Estamos bem-vindos no mundo todo e podemos produzir uma nova onda de missionários para alcançar todos os países. Temos o tamanho do país, temos o tamanho da economia, temos o tamanho populacional para fazer isso. Mas como podemos realizar isso e como podemos evitar fracassar nesse trabalho? Nos comparamos com os Estados Unidos de 100 anos atrás, um país que está começando a crescer economicamente e crescer na relevância no mundo com uma visão cristã, com uma herança cristã, com uma cosmovisão cristã. E o cosmovisão é uma palavra muito importante para a gente hoje à noite. Então, temos que entender como levantar a nova geração de empreendedores com valores cristãos e como educar a geração mais velha ou a geração ou os empreendedores atuais do Brasil para entender o seu trabalho, o seu chamado, entender como gerenciar suas empresas, seus empregos para focar na mesma direção. E no final vamos juntar os jovens, a geração jovem, a geração mais velha, para atingir o mesmo meta, para mudar o Brasil, mudar o mundo e disciplinar as nações. Então, é uma enorme tarefa enorme, precisamos de ajuda para isso. Entendemos que vocês são
completamente focada nesse assunto por muitos anos. Então, a primeira coisa nessa reunião é te dar uma oportunidade de se apresentar, falar um pouco mais sobre sua carreira, sobre sua trajetória ao longo dos anos e como alcançar esse ponto que seria falar conosco sobre esses assuntos hoje à noite. Então, bem-vindo, que sinta-se à vontade e o microfone, a palavra é sua. Você precisa ligar o seu microfone. Ok, tá bom assim? Ótimo. Bem, eu conheci a Cristo quando eu tinha 14 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu vi que eu era socialista evangélico e tinha um coração evangélico, mas uma mente socialista materialista. Eu não entendi isso, mas devido a vários fatores, eu tive um coração para ajudar os pobres. Estou te dando em 5 minutos o que eu levaria uma hora para compartilhar normalmente, então peço entendimento. Eu trabalhei com uma organização chamada Food for the Hungry, Comida para os Famintos, uma organização de ajuda internacional que eu passei 27 anos lá, e antes do Food for the Hungry eu fui num lugar na Suíça chamado Green Fellowship, e lá eu passei a entender o poder e a importância de uma cosmovisão. Eu era uma cristão de coração, mas não de cabeça. Eu tinha uma mente materialista, socialista, por causa da minha criação na educação pública nos Estados Unidos. Universidades públicas nos Estados Unidos, você aprende isso, e no Brasil é a mesma coisa, você aprende socialismo. Então, nós somos uma nação cristã em nome, mas em termos de nossa mentalidade, nós somos ateus e materialistas nos Estados Unidos. E eu imagino que é o mesmo no Brasil. Quando eu estava trabalhando em Food for the Hungry, eu tive o privilégio de ir para Haiti e a República Dominicana pela primeira vez. E na República Dominicana eu vi extrema pobreza e em um lugar que parecia o paraíso. Era uma fazenda linda, com excelente temperatura, clima, água abundante, e as pessoas eram pobres, eu não entendi isso. Eu também notei que no lado da colina, nesse vale, tinha algumas casas de classe média, e eu perguntei para alguns dos amigos dominicanos quem que morava lá, eles falavam os japoneses. E eu falei, como assim japoneses? Eles falaram, bem, os japoneses vieram aqui no final da Segunda Guerra Mundial com nenhum dinheiro, não sabiam a língua, não sabiam a cultura, e em uma geração apenas eles prosperaram. Então, eu estou fazendo essa pergunta como um socialista evangélico. Por que esses japoneses estão prosperando e a população que está aqui por gerações não está? E eu comecei a perguntar, e alguém disse, bem, sabe, aqui na República Dominicana nós somos fatalistas, nós nascemos pobres e vamos morrer pobres, é isso mesmo, não tem nada que a gente pode fazer, é a nossa sina, nós somos um país pobre, nós somos destinados a ser um país pobre, sempre. E eu perguntei, bem, e os japoneses? E eles falaram, bem, eles têm um conceito chamado gambare. Isso significa nunca desista nunca, tente mais duro. E naquele momento eu entendi que talvez pobreza não é um produto de falta de material, falta de recursos materiais. Talvez a pobreza tem mais a ver com a mentalidade da pessoa. E isso começou uma jornada que durou mais de 35 anos, explorando cosmovisões e a sua relação com pobreza e trabalho e mulheres e toda sorte de coisas que estão relacionadas às mentiras que empobrecem os indivíduos e as mentiras que empobrecem as nações. Então, isso é a versão rápida de como eu cheguei aqui, e eu passei os últimos 30 e 35 anos, mais ou menos, escrevendo, palestrando, tentando ajudar pessoas a entenderem que a raiz da pobreza não é falta de material, a raiz da pobreza está nas ideias. E isso é um conceito radical,
o mundo ainda pensa que tem sua raiz em coisas materiais. Eles acham que a solução da pobreza é redistribuição das riquezas. Você aprende isso no Brasil, nas faculdades, nas universidades, e que a solução da pobreza é redistribuição de recursos, de dinheiro. E contanto que continuamos nesse caminho, as pessoas vão permanecer empobrecidos. Eu podia falar por mais de 2 horas sobre esse assunto, mas imagino, sim, mas você sabe que esse é o propósito da nossa atividade aqui, porque eu tenho um amigo que muitos anos atrás criou um acrônimo chamado Belíndia. Eles chamam que Brasil era Belíndia. É uma mistura de Bélgica e Índia. Então, nós temos aqui a mesma coisa, nós somos Haiti e Japão misturados. Então, precisamos entender aqui como país como podemos tirar essa imagem de e nós somos condenados a ser um país pobre, não temos nenhum jeito de prosperar, nós não temos os materiais, nós não temos as pessoas, os meios para fazer isso. Então, e nós vemos isso atualmente no mundo, essa polarização corrente entre essas duas ideias, o direito e a esquerda, o social e o liberal. No âmbito político isso é muito forte, estamos no meio de a campanha presidencial americana e o mesmo ocorreu aqui na América do Sul. Eu estou na Bolívia, então Bolívia acabou de eleger de novo o sucessor do Evo Morales, que foi o ex-vice-presidente. Então as pessoas escolheram chamar de volta o mesmo esquerdista, porque devido ao Covid, a pandemia da Covid-19, o medo da população era trabalho social e ajuda social do governo. Então, minha primeira pergunta aqui, na visão geral, nessa polarização de sociedade e como que nós, como cristãos, podemos nos posicionar para evitar esse tipo de forma fácil de dizer eu contra você ou as ideias que estão em conflito, causando conflito entre as pessoas. Eu lembro do meu tempo, quando o Francis Schaeffer ele falou que ideias têm consequências, e ideias de fato têm consequências. Você começa a um certo ponto, você vai acabar em um certo lugar. Tem uma progressão, fluxo lógico de ideia desse ponto aqui para aquele ponto lá. E quando nós começamos como uma estrutura ateísta, que é a estrutura do mundo moderno, esse conceito de ateísmo estrutura o mundo de uma forma diferente, a humanidade de uma forma diferente e estrutura toda a vida de uma forma muito diferente. Permita-me destacar 3 coisas. Eu não sei quanto tempo você quer que eu fale com cada ponto, ou se as pessoas vão fazer perguntas. Sei que vamos receber perguntas no final, mas o judeu-cristianismo, que é a fundação da cosmovisão na qual os Estados Unidos foi fundada, é a cosmovisão da reforma e da Bíblia. E no judeu-cristianismo tem 3 fontes de revelação. E isso pode parecer estranho para os cristãos ouvirem por causa de onde estamos hoje. A igreja atualmente não tem uma cosmovisão bíblica, ela tem uma cosmovisão dualista, em que você separa o espiritual do físico. Eles não são integrados. Mas o judeu-cristianismo está enraizado em um Deus, que são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso significa algo absolutamente, tem um efeito absolutamente definitivo no nosso mundo, mas eu não tenho tempo de falar muito sobre isso. Que Deus existe, Ele existe independentemente da nossa crença na existência dEle, e Ele criou uma universo ordenado, baseado em ordem, e é uma universidade moral, um universo moral. Eu estava na América do Sul várias vezes, mas 2 anos atrás eu estava falando com um grupo de
jovens cristãos da América Latina, de todo o continente, e eu usei a frase universo moral. E depois de usar essa frase, duas pessoas que me convidaram para vir falar para esses jovens, falando, oh, Daryl, eles não tinham a mínima ideia do que você estava falando quando você falou universo moral. É básico a esse ponto. Os jovens cristãos não entendem mesmo o conceito de um universo moral. E isso te comunica o estado atual das igrejas. Então, você tem monoteísmo, que é de fato uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos um universo moral, existe uma ordem moral para o universo, não apenas uma ordem natural, mas tem ambos. E Deus, o Deus do total, ele não é o Deus de apenas partes. E uma cultura animística, você tem muita diversidade, mas nenhuma unidade. E em cultura bíblica, você tem unidade de diversidades. Porque um único Deus em três pessoas, o princípio, antes da fundação do mundo, havia uma comunidade, havia um Deus, haviam três pessoas. Então você tem uma unidade absoluta de todas as coisas, e é a mensagem bíblica que junta tudo. E quando as faculdades foram fundadas nesse conceito de uma unidade, união de vários cursos diversificados, várias diferentes áreas de estudo, uma união. Nós não temos mais essa união mais. Hoje em dia nós temos diversidades. Você vai para a universidade e você estuda uma coisa, você estuda sociologia, ou você estuda engenharia, ou você estuda arte ou história, mas não tem nada para juntar, que junte tudo. E isso faz com que tudo seja isolado. As pessoas são isoladas. E nós pensamos de forma isolada, nós não pensamos em termos da totalidade. Então você tem um Deus que criou o universo, que é o único que nos deu o total, a totalidade. E a teologia antigamente era chamada de a rainha das ciências, porque quando o cosmovisão judeu-cristão estava em predominante, as pessoas que eram teólogos também eram cientistas. E não havia nenhuma divisão entre seu entendimento de Deus e a sua natureza e a sua criação e o que eles estavam estudando na ciência. Isso não existia divisão entre essas coisas, mas como você sabe, hoje em dia existe essa divisão. A ciência está de um lado e você tem a religião do outro lado, do lado de lá, ou fé, ou teologia, seja o que for que você chame. Não é assim que era no começo. E o cosmovisão judeu-cristão, você tem 3 livros que você estudava para achar a verdade. A Bíblia tem a ver com verdade, tem tudo a ver com verdade, não com religião, sobre verdade. E as pessoas estavam em busca de verdade. E haviam 3 livros. O primeiro é o que nós chamamos da Bíblia, a revelação especial de Deus para nós. Isso não era a única coisa que você estudava. Você estudava sua palavra, a Bíblia, e você estudava suas obras. E o Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 1. Os autores dos Salmos falam que a própria criação comunica sobre o Criador. Então, os reformistas entendiam que a revelação haviam 3 livros: a Bíblia, a realidade, conforme explorado, a realidade física, conforme explorado pela ciência, e nós estamos criados na imagem de Deus. Nós temos razão, lógica, raciocínio, e o livro de raciocínio, o livro de realidade e o livro da Bíblia, ou revelação, eram os 3 livros que as pessoas estudavam para encontrar a verdade. É ali que a igreja saiu, mas não estamos mais lá. E o que aconteceu, quando veio Darwin, ele desenvolveu uma teoria de como podemos chegar aqui sem Deus. E a teoria dele, da evolução, se tornou muito popular.
e em todas as faculdades, mundo acadêmico na Europa, na América do Norte e eventualmente no mundo todo. Então, quando você vai para as universidades hoje, aqui no meu país, você vai para escolas públicas, você vai para as universidades, você estuda evolucionismo, uma ideologia. Você talvez estude biologia evolucionária, mas isso não é apenas biologia, é uma ideologia. Isso se torna ponto de integração para todos os estudos que você vai repassar na faculdade. A teologia não é o ponto de integração, a Bíblia não é o ponto de integração. A evolução, o evolucionismo é a ponto de integração. Então, tudo nas escolas e seja o que for que você estuda nas universidades está ordenado numa estrutura evolucionária. E seu entendimento de realidade, seu entendimento de história, seu entendimento de ciências está toda direcionada, está toda interpretada dentro dessa estrutura evolucionista. Isso é traduzido em economia para o marxismo. E é por isso que a maioria de vocês, não só no Brasil, mas em toda a América Central e América do Sul, você vai para a faculdade e saem marxistas. É a forma que você pensa, porque você foi ensinado dentro de um evolucionismo, uma ideologia evolucionista, e dentro dessa estrutura, isso se aplica na área de economia, e você entende que todos os problemas são de natureza econômica e as soluções de problemas de pobreza e redistribuição de riqueza, e você cria instituições políticas e econômicas para realizar essa meta. Darryl, só para tomar um ponto que você está falando aqui, que é muito importante, o que você descreve aqui, o que podemos chamar de uma cosmovisão cristã. Então, como nós vemos o mundo numa perspectiva cristã com base na Bíblia, e como que isso pode ser roubado de nós a partir da ideologia da assim chamada ciência, falando de evolução, por exemplo. O meu pai era um acadêmico, ele era um doutor e ele estudou matemática e filosofia de ciências, e o nome da escola na época era a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Então eles juntavam tudo isso, e agora eles são completamente separados. Então, você perdeu a totalidade, você perdeu o Deus do todo, então por isso que cada um foi para um lado. Sim, agora que a nova geração está sob essa nova ideologia e está recusando a ideologia bíblica, e a palavra cosmovisão, em português, literalmente a visão dos cosmos, ou cosmovisão. Então, é onde que eu estou olhando para o universo, qual que é a minha perspectiva, meu ponto de vista, meu ponto de observação. E a minha pergunta é, como que você vê, o que eu posso fazer para mudar isso? Você está adiantando a conversa. Vamos chegar lá, daqui a pouco chegamos lá. Então, os reformistas, as pessoas dentro com a perspectiva judeu-cristã tinham os 3 livros. Darwin veio e o que aconteceu? Eu estou fazendo a pergunta. Você que estava ouvindo, qual livro que foi deixado de lado? A Bíblia saiu e se livraram da Bíblia, tiraram a Bíblia. O que sobrou? O livro da razão e o livro da ciência. E esse é o mundo moderno. Homem sem Deus pode descobrir toda a verdade através de razão e ciência. E esse é o mundo moderno. Esse é o mundo do último século. É o mundo em que nós crescemos, eu e você. Então, eles tiraram um livro e mantiveram dois. E tudo mudou a esse ponto, porque a igreja não queria entrar nessa discussão, mas eles não defendiam a cosmovisão bíblica. Então, a igreja se dividiu.
Eles falaram que eles pegaram a cosmovisão grego e os gregos dividiam a realidade entre o espiritual e o físico. E o espiritual é sagrado e o físico é secular. O espiritual é bom, é sagrado, e o físico é profano. E então repassaram por todo o restante das áreas da vida e separaram os dois. E perguntaram se isso é espiritual ou secular, isso é espiritual ou secular. E a igreja dividiu toda a vida nessas duas categorias. E o que era mais importante? O espiritual. Então, para a igreja, nos últimos 100 anos, mesmo agora, foi dominada não pela cosmovisão bíblica, mas por essa dicotomia entre o secular e o sagrado. Então, a ciência pode ensinar a evolução, as pessoas podem ir para a escola, estudar evolução e evolucionismo, e está tudo bem, porque eu sou uma pessoa de fé, e eu acredito em Deus, e acredito em Jesus Cristo. Então, os cristãos têm essa dualidade mental, e é isso que você está tentando aliviar ou mudar com o seu movimento. Você está tentando ajudar as pessoas a pensar de forma holística novamente. O que aconteceu? O pós-modernismo entrou, e isso é outra história completamente. Você passa de judeu-cristianismo, que era pré-moderno, três livros, para o modernismo, com o evolucionismo, que eram 2 livros, e o pós-modernismo diz razão e ciência são princípios racistas de supremacia branca e supremacista europeia, nós precisamos se livrar dos dois. E é isso que eles têm buscado fazer, para se livrar da razão e da ciência. Então, as pessoas que seguiam o Darwin tiraram um livro, o livro da Revolução, da Revelação, a Bíblia. Os pós-modernistas se livraram dos outros 2 livros. E esse é onde estamos atualmente no mundo. Não tem a ver com a verdade, tem a ver com o sentimento. Nós vivemos no que a Enciclopédia Britânica, o dicionário da língua inglesa, nós vivemos agora em uma cultura pós-verdade. A ideia de verdade absoluta não existe mais. E, francamente, dentro da igreja, nós não temos mais um conceito de verdade objetiva, infelizmente. Porque nessa divisão sagrado-secular, a igreja se tornou cada vez menos interessado na verdade e cada vez mais interessado em sentimentos. E a verdade se tornou relacionado à forma que você se sentia e não o que é absolutamente certo e objetivamente verdadeiro. Então, se você olha nossas igrejas hoje, olha os cultos nas nossas igrejas, olha onde as pessoas estão focadas, eles estão focadas nos assuntos subjetivos e não objetivos. Então, os jovens nas igrejas, alguns de vocês estão falando, com os quais estou falando agora, vocês estão preparados pela igreja para estar no pós-modernismo. E você vê jovens cristãos em enormes números entrando no pós-modernismo. Então, essa é a situação atual. Chegamos ali porque a igreja abandonou o conceito bíblico de verdade, a busca pela verdade, pelos 3 livros que são verdade objetiva, e você estuda esses 3 livros para achar a verdade. Nós nos apegamos à Bíblia e nos livramos da ciência e da razão, nosso ensinamento, e criamos nosso próprio nosso mundinho espiritual, a parte que tem sido a igreja nos últimos 100 anos. Mas os jovens foram para a faculdade e escolas públicas, e o que eles aprendem lá? Eles aprendem evolucionismo, e agora estão aprendendo o pós-modernismo.
não tem nenhuma razão lógica, não tem nenhuma ciência, apenas sentimentos. Então agora, o que você quer falar? Bem, eis a pergunta: o que podemos fazer para restaurar a vontade de Deus original sobre isso e como entender como nos desintoxicar disso, porque o consciente é uma coisa, mas é uma mentalidade que é formada ao longo de anos e está nos ensinando por toda a sociedade a forma de pensar diferente, mesmo dentro da igreja, como você falou. Então, como podemos mudar isso? E como podemos usar nossas ferramentas atual? Porque temos a Bíblia, claro, temos a igreja como instituição, temos nossos trabalhos e a forma de produzir prosperidade, e as coisas funcionam assim. Então, eu ouvi uma citação sua dizendo que Deus está interessado nos meus domingos, mas não nas minhas segundas-feiras. Então, essa percepção do mundo cristão, da igreja atualmente, é completamente errada. Deus está interessado no meu domingo, mas não no meu segunda-feira, no meu culto, mas não no meu trabalho. Então, como que podemos reverter esse posicionamento dos cristãos e como podemos educar a nova geração para essa nova realidade? Primeiramente, levando a Bíblia a sério. Não é simplesmente um livro que você tem na sua mesa, não é um livro que você leva para a igreja, não é apenas um livro devocional, é um livro do total, da totalidade. É um livro dado para nós pelo Deus da totalidade, Deus do universo. E esse livro fala sobre toda a vida, e não apenas a religião, não apenas as coisas espirituais. Esse livro fala com relação a princípios econômicos, mas será que você estuda a Bíblia para princípios econômicos? Fala sobre saúde, nutrição, mas será que você estuda a Bíblia para ver o que ele pode dizer sobre saúde e nutrição? Fala sobre história. Qualquer vocação que você pode vir para esse livro e estudar esse livro para princípios que tem a ver com sua vocação. Mas a gente não pensa nesses termos. Nós vemos esse livro como um livro espiritual, um livro devocional. Eu estou fazendo uma série estou passando pelo livro de Gênesis e o livro de Êxodo sobre um homem chamado Dennis Prager. Não sei se algum de vocês já ouviram falar dele. Ele tem criado a Prager University, a Universidade Prager. Anota isso se você não ouviu falar dele ainda. Não é uma faculdade real, é uma universidade online. Os cursos são de 3 a 5 minutos, são uma série de vídeos no YouTube, de 3 a 5 minutos cada. Ele tinha mais de 1 bilhão de visualizações no ano passado na Prager University. As pessoas do mundo todo estão começando a ir para a Prager University e a escutar as coisas que ele está publicando lá. Não é apenas o Prager. Ele é judeu, ele é uma pessoa do livro. E uma das coisas que ele disse quando eu estava estudando o Êxodo, ele falou que você sabe de uma coisa? Tem 2 tipos de pessoas que falam que são judeus ou que falam que são cristãos. Aqueles que dizem que esse livro é a minha autoridade final, e aqueles que dizem que eu sou a autoridade final e eu tenho autoridade sobre esse livro. E se você tem a mentalidade que eu tenho autoridade sobre esse livro, então os trechos que você não gosta, você ignora. Mas se esse livro tem autoridade sobre você, e você chega a alguma coisa que você não entende ou não gosta, você não foge disso. Você estuda isso, mas até você descobre como que você pode resolver esse problema, essa questão. Quem que tem autoridade? Esse livro
ou eu? E atualmente, dentro da igreja, é o meu coração que tem autoridade e não a minha mente. Então, eu diria que a primeira coisa é restaurar a palavra de Deus para o seu local principal na vida dos cristãos. Na vida dos cristãos. As pessoas que eram pastores durante a Reforma pregavam a partir desse livro, falando de todas as áreas da vida. Eu não sei se você talvez não conhece o nome do John Calvin, que era um dos líderes da Reforma, e ele pregava no Catedral Protestante na Genebra todo domingo, e na segunda-feira na capela ele ensinava a partir desse livro. E ele entendia que esse livro afetava toda a área da vida, todas as áreas da vida, e que Genebra ia ser um projeto piloto para tomar os princípios desse livro e aplicando-os em todas as áreas da vida. E ele tinha pessoas chegando de todas as partes da Europa. Pedagogos, pastores, advogados, oficiais públicos vieram de toda parte da Europa para estudar com ele, para ver o que a Bíblia tinha a falar sobre a vocação deles. E isto foi o ímpeto da Reforma que transformou a Europa. E não era apenas uma reforma teológica, era uma reforma de toda a sociedade. Reforma econômica, de educação acadêmica, de relações sociais, de governança. Cada área da sociedade foi reformada pelos ensinamentos desse livro. E você acha que é possível recriar esse ambiente novamente? Sim. Se você tem uma visão para isso, sim. Se você tem uma visão para isso, é possível, sim. Deus trabalha na história, e Ele trabalha não apenas em vidas individuais, Ele trabalha nas nações. E isto é uma definição de um discipulado. Então, você tem uma relação de mestre e discípulo e um ambiente para educação. Eu sei que Cohen falou muito sobre as escolas e a igreja. Agora vemos muitas escolas, mas são, como que eu diria, infectados com esse humanismo e secularismo. De fato, é verdade, infectados com o vírus. E você manda seu filho para essas escolas, e o que eles aprendem? Eles contraem o mesmo vírus. E saindo da Reforma, antes da Reforma, as únicas pessoas, basicamente, que Deus que tinham qualquer educação eram os filhos da aristocracia rica na Europa, e não só as crianças, os meninos, os filhos homens. Depois da Reforma, eles tinham um conceito de que todo mundo precisa aprender tudo. Essa é a teologia da educação, que saiu a partir da estudo da palavra de Deus. Todos deveriam aprender tudo. Educação universal, não apenas para rapazes ricos, mas para homens e mulheres, meninos e meninas, independentemente de classe social. Todas as crianças precisam receber uma educação. E precisam ser educados de que forma? Tudo. Em tudo, na totalidade. Uma educação completa, compreensiva, e não em disciplinas isoladas. E atualmente o sistema educacional, seja fundamentada em evolucionismo ou pós-modernismo, não existe a totalidade, a universalidade. Em alguns locais do mundo não existe nem todas as coisas individuais, é apenas pessoas que podem pagar por isso. As pessoas pobres não vão para a faculdade, as mulheres não precisam ir, e falam que as mulheres não precisam ir para a escola, etc. Mas foi a reforma, o estudo desse livro e a aplicação desse livro para a educação que deu ao mundo o princípio de educação universal e
uma integração em que todos os assuntos são integrados em uma totalidade só, e para a reforma isso significava integrado de forma teológica. A Bíblia falava sobre cada aspecto da vida. Essas coisas não existem mais hoje no nosso mundo. Então, será que pode acontecer? Sim, já aconteceu e já pode acontecer de novo, mas nós como cristãos temos que ter uma intencionalidade para ver a importância disso acontecer. E, obviamente, isto tem significado para a área em que todos vocês estão interessados, os negócios e economia. Economia e negócios. Essa é a próxima pergunta, porque nós precisamos entender como equilibrar os conceitos, as coisas teóricas é muito importante, como falamos até agora, e como podemos colocar isso no lado prático, o que fazer. Se você é um jovem cristão empreendedor e você está no mercado agora e você está encarando todos os dilemas e problemas e o fluxo de caixa, etc., e a vocação do seu negócio, então como que você pode equilibrar isso no meio de todo esse problema das pandemias e a crise mundial? Então, como que você pode... o que você diria para um empreendedor cristão que está tentando se posicionar no meio desse cenário aqui? Não é uma pergunta fácil, eu sei. Pense de forma compreensiva, totalidade, sobre a economia e sobre o empreendedorismo. Você precisa olhar e examinar como que você tem pensado sobre isso. Quem que moldou o seu pensamento sobre os negócios? Quem que moldou o seu pensamento sobre a economia? O que está te impelindo? Qual que é a visão que está te impelindo, que está te inspirando? Isso é muito prático, porque ideias têm consequências. Não é que o teologia intelectual não é prático, é absolutamente prático. Mas a gente não pensa nesses termos. Nós pensamos, a filosofia está por aqui, a teologia está para lá, e ele tem o cara aqui que está trabalhando, metendo a mão na massa. Eles não se conversam. Isso não é pensamento bíblico, isso é pensamento dualista. Se Deus é o Deus, é dizer que Deus é o Deus de domingo, mas não de segunda-feira. Ele é Deus de segunda-feira. E o que isso significa? Não significa apenas que eu tenho um devocional na segunda-feira apenas. Não significa que eu tenho uma Bíblia ou folhetos no meu escritório apenas. O que significa pensar de forma cristã sobre os negócios, sobre as empresas, sobre o empreendedorismo? E isto é eminentemente prático. E se você não vai por essa, se você não está disposto a entrar a fundo assim, então é bom você parar agora no que você está pensando fazer, porque você não vai produzir resultado nenhum. Você vai estar preso. Você vai estar preso, por um lado, pelo dualismo que você tem da igreja, e vai ser preso, pelo outro lado, pela forma que o mundo diz é o negócio e a economia. Deixa eu te introduzir a uma palavra. Você tem as suas Bíblias? Procure Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Alguém pode ler isso para a gente? Gênesis 2, 15. Tem uma Bíblia em espanhol aqui. Não podemos ver. Em inglês, em espanhol, em português. Bem, eu posso ler em inglês, mas talvez você lê em português. E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar, trabalhar e guardar, to keep. Right at the beginning of the biblical narrative, God Da has narrativa bíblica, Deus colocou um homem e uma mulher
no jardim do Éden e criou eles e colocou-nos no jardim para tomar de conta, para administrar o que ele criou. Houve isso. Isso se chama a importância cultural, a responsabilidade cultural. Homens e mulheres, se você ver Gênesis capítulo 1, versos 25 e 27, 26 e 27, estamos criados na imagem dele e semelhança dele, macho e fêmea, não apenas homens. Mulheres são feitas na imagem de Deus também. Homens e mulheres são iguais. São diferentes, mas são iguais. E isso é absolutamente fundamental, porque a sociedade sexista, machista, diz que os homens são superiores a mulheres, e isso faz parte da cultura brasileira que na qual vocês cresceram. Então, eu não posso enfatizar isso demais. E em Gênesis 1, 26 e 27, ele diz, deixe eles, plural, não deixe ele, deixe eles, homens e mulheres, homem e mulher, ter domínio sobre a criação. Demanda homens e mulheres para representar tudo que significa ser criado na imagem de Deus. Um homem não pode fazer, dois homens não conseguem fazer. Uma mulher não consegue fazer, duas mulheres não conseguem fazer. Requer homens e mulheres para representar plenamente o que significa ser feito na imagem de Deus e demanda homens e mulheres para atender à exigência cultural. Isso é uma missão para todos vocês dentro da sua igreja, é uma missão para as crianças em comunidades pobres. Isso é uma estrutura para toda a vida. Agora nós chegamos em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E nós vemos um pouco mais sobre por que Deus nos colocou aqui. O Senhor Deus tomou os homens e colocou dentro do jardim para lavrar e guardar. Guardar é proteger, significa guardar, ser guarda, ser protetor, conservá-lo. Então, como podemos lidar com a criação? Como podemos lidar com a natureza? Será que a gente estupra ela? Será que a gente destrói ela? Será que a gente desmata as florestas e poluímos os rios? Não, nós precisamos proteger, nós precisamos conservar a natureza. Esse é o segundo ponto. A primeira palavra é lavrar. É uma palavra fascinante, é a palavra hebraica adugá. E a tradução dela, metade do tempo ela é traduzida como trabalhar ou lavrar. E metade do tempo é traduzido como culto, como adoração. Uma palavra em hebraico. Porque a mente hebraica não é dividida como a mente cristã, entre domingo e segunda-feira, entre o sagrado e o secular, entre trabalho e adoração. A mente hebraica, trabalho e culto e adoração são formados a partir da mesma palavra. Então, Adão e Eva foram colocados no jardim para adorar. Eu não sei se você está tendo o mesmo sentimento que eu ouvindo isso, mas você deveria se sentir muito empolgado ouvindo isso, sentindo calafrios. Quando você fala sobre o trabalho, o que você está falando? Adoração. Então, você não vai para um culto de adoração no domingo, louvando a Deus, todo mundo sentindo bem, depois ir para o trabalho na segunda-feira, e isso é uma coisa separada, categoria separada. Essa é a forma antiga de pensar, isso é o agnóstico, o pensamento dualista. Não, você avodar. Agora, como o seu trabalho mudaria se você entendesse que o que você estava fazendo na segunda-feira de manhã era adoração?
Isso mudaria alguma coisa? Sim. Isso não é um conjunto de faça esses 12 passos aqui, não é um manual, é um princípio. Esse livro é um livro de princípios. Parte do que você precisa para trazer como cristãos no local de trabalho é o que o Michael Novak chamava de uma ecologia moral. O que ele quis dizer com isso, quando você estuda a ecologia, atualmente você vê como que você vê a natureza como na sua totalidade e como você cuida da totalidade da natureza. Os negócios precisam de uma ecologia moral também. Os empreendedores empreendedorismo requer uma ecologia moral, porque nós vivemos na universidade de Deus, no universo de Deus, é um universo moral. E ele tem nos formado em sua imagem e semelhança para tomar o que ele tem criado e para nós administrarmos isso. Para tomar o que ele tem criado e fazer algo com isso. Então, nessa passagem em Gênesis 2, capítulo 15, capítulo 2, versículo 15, você tem a palavra para lavrar isso, que é a preservação, e você tem a palavra trabalho, que também tem a conotação de adoração, culto. Isso é a parte progressiva da missão. Nós vamos tomar o que ele nos deu e glorificar a ele com a nossa criatividade, com o nosso empreendedorismo, com a concepção de novas ideias e construção de novas coisas que glorificam a ele. Eles não estão lá, nós não fazemos isso para glorificar-nos a nós mesmos. Nós não fazemos isso para se tornarmos milionários. Não tem nada de errado com ser milionário, mas não é por isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos para adorar, nós trabalhamos para glorificar a Deus. Como que os negócios que eu quero, o negócio que eu quero construir, como que esse negócio, como é que essa empresa glorifica a Deus? Como que eu tenho uma ecologia moral? Será que eu faço a pergunta, eu deveria produzir isso? A coisa que eu estou produzindo vai construir as pessoas? Vai melhorar as pessoas, engrandecer as pessoas? Ou vai destruir as pessoas? Nós não gostamos dessas perguntas. Eles nos fazem sentir desconfortáveis. Essas são as perguntas importantes. São as perguntas importantes, de fato. São, de fato, as perguntas importantes. Daryl, nós estamos passando para a última parte. Nós vamos abrir para as perguntas e temos muita coisa para pensar aqui para as pessoas. É muito compreensível. Nós estamos falando, nós aqui em tela temos 3 abordagens da nossa entrevista. Primeiro, falar sobre os conceitos. Depois, falar sobre como reorientar os nossos negócios para entender o panorama, a conjuntura, como falamos em português. E a terceira é como gerenciar os problemas diários. Então, a partir do horizonte maior para os pontos diários. E nós precisamos entender onde estamos indo. Então, enquanto que as pessoas, por favor, mandem suas perguntas que você gostaria de fazer para o senhor Daryl Miller hoje à noite. E você pode mandar as perguntas pelo meio do chat. Também você pode preencher o arquivo com os seus dados aqui. Por favor, tome essa oportunidade para nos mandar seus dados, sua informação. E eu vou fazer a última pergunta da minha parte. Como que você vê a filantropia como uma forma de lidar com o equilíbrio social? Porque entendemos que a ética de trabalho é um jeito de produzir riqueza, e algumas pessoas podem fazer isso muito bem, outros nem tanto. E na sociedade hebraica nós vemos que
cada 50 anos, eles redistribuíam toda a riqueza para o ano de jubileu, voltavam às raízes para começar de novo para a próxima geração. E na sociedade ocidental temos essa herança, esse patrimônio de manter a riqueza nos mesmos silos, como você falou, os mesmos locais isolados. Então, como que você vê a filantropia como uma ferramenta para equalizar as coisas? E como que um cristão pode lidar com filantropia na sua ética de trabalho? Saindo da reforma, haviam 3 princípios de trabalho. E esses eram melhores articulados, por isso que eu falei, o jeito que John Wesley falou, porque ele articulou esses princípios de reforma melhor do que qualquer outro. Ele falou, trabalhe o máximo que você possa, economize o máximo possível e doe o máximo possível. Essa é a ética cristã de trabalho. Trabalhe duro, dê tudo e faça trabalho de qualidade. Você não olha o relógio e não vê se o chefe está te olhando. Você trabalha duro, que o trabalho é um valor. Trabalho é a nossa adoração. Então, nós deveríamos ter excelência nas coisas que nós fazemos. Devemos trabalhar duro. E aí, o que você faz? Você economiza. O que você deve economizar? Isso é que a palavra capital vem desse conceito. Sua mente vem em contra de alguma coisa natural e transforma elas por meio do seu trabalho. E, a partir disso, você ganha dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? No mundo materialista, moderno, diz, gaste isso consigo mesmo. Você vai para o shopping, compra um carro maior, compra uma casa maior, tem 2 casas. Compra um iate. Não. Você precisa economizar e não gastar. E economia, economizar dinheiro é um conceito bíblico. E o terceiro princípio, doe o máximo possível. Porque você faz parte de uma comunidade maior. Você dá para ajudar os pobres, você dá para financiar saúde, educação, bibliotecas, para financiar projetos de melhorias para o bem público. Se você quer ver isso em operação, leia um livro chamado Em Busca de Deus em Guinness. Repete o nome, Em Busca de Deus e Guinness. É a biografia de uma cerveja. Guinness era um cervejeiro. Ele tinha uma cervejaria. Ele não sabia, não conhecia bem. Ele conheceu a Cristo através da pregação do John Wesley. E John Wesley pregava, venha para Cristo para salvação, mas se você está salvo, a sociedade precisa da sua ajuda para se melhorar. Então, a pergunta, parte do discipulado de Wesley era não só salvação para ir para o céu, mas salvação para melhorar a comunidade. Então, a Guinness era uma cervejaria. Então, o que isso significa ser um cervejeiro que é um cristão? E isso que o livro fala. É um livro fabuloso, fantástico. E ele acabou produzindo a melhor cerveja do mundo. E ele fez tantas coisas para a Irlanda. Ele era protestante na Irlanda católica. E o governo católico irlandês deu todo tipo de reconhecimento a ele por causa do que ele deu para a comunidade. Ele criou um banco a partir dos lucros da Guinness, da cervejaria Guinness, para que as pessoas que trabalhavam com ele podiam obter empréstimos para conseguir comprar casa própria. Ele criou clínicas e hospitais com os lucros do Guinness, da cervejaria. Ele ensinou as pessoas, ele fundou escolas para alfabetização, ensinava, dava educação para as mulheres. E
Era uma coisa incrível que esse homem fez, porque ele tinha essa cultura bíblica de responsabilidade de um cristão para com a sua comunidade. Todo mundo na Irlanda queria trabalhar para Guinness, porque ele dava os salários justos e ele tinha essas clínicas médicas, ele tinha escolas, tinha tutores, educação. Ele queria que as pessoas que trabalhavam por ele criar mais habilidades para que podiam crescer na empresa. Então, se você quer ver um exemplo da resposta para a sua pergunta, leia isso, Em Busca de Deus no Guinness. Foi publicado alguns 4, 5 anos atrás. É um livro fantástico. Sim, eu tive interesse sobre o Guinness. É bem conhecido como cervejaria, e o trabalho social e até a própria cerveja como um alimento, como uma forma de sustentar as pessoas. Bem, naquela época, você não tinha água limpa, e você podia ter um líquido, podia se hidratar, para você não ficar doente. É aí que ele começou. Sabe que os puritanos têm, até hoje, no mundo moderno, os puritanos têm um nome ruim, mas os puritanos, eles adoravam a cerveja, tomar uma cerveja. Eles adoravam celebrar a vida. E quando eles vieram da Inglaterra para a América do Norte, eles trouxeram cerveja o suficiente dentro dos navios para que as pessoas bebessem, até que eles podiam começar suas próprias cervejarias aqui nos Estados Unidos. Mas isso você não aprende isso nas igrejas. Bem, temos muitas perguntas aqui. Vamos ver se podemos ter mais tempo, porque as pessoas estão fazendo várias diferentes perguntas intrigantes. Algumas delas estão interessadas com esse conceito de boa mordomia, de ser mordomo. Eu não sou dono não é que é meu, eu não sou dono do mundo, mas a pergunta aqui é se você acha que existe uma falta de ser bom mordomo das finanças da igreja, para que as pessoas, os cristãos, se sentem os servos, os mordomos, que estão se mantendo para si mesmos as riquezas e não estão distribuindo para o mundo. Então, como que você vê esse cuidado na igreja? Eu diria que, muito frequentemente, a igreja imita o mundo. Então, não é só a igreja. O mundo foca no consumismo, no ser consumidor. E nós não temos uma ecologia moral, então você faz o que você pode, você faz tudo possível para ficar o mais rico possível, o mais rápido possível, para que você possa consumir o quanto que você quiser. Isso não é a ecologia moral da Bíblia. Isto é uma filosofia materialista. Então você faz tudo possível para se enriquecer rapidamente, independentemente de quem doa, quem doer. Independente de ser corrupto ou de prejudicar outras pessoas, mas isso tem que mudar se você é cristão e você não é dualista. Se você é dualista, não importa, você vai para a igreja no domingo e se torna um empreendedor corrupto, volta a ser corrupto na segunda-feira, mas tudo bem, você vive uma vida dualista. Mas se você é um cristão real, verdadeiro, não um cristão dualista, você precisa perguntar perguntas morais sobre como que você está ganhando esse dinheiro e o que você está fazendo com esse dinheiro. Agora, um materialista não precisa responder essas perguntas. Você faz o que você quiser para ganhar o dinheiro, e uma vez que você ganha esse dinheiro, você faz o que você quiser com o dinheiro. Então, é um ponto irrelevante. E a igreja não está desafiando esse ponto de vista. A pregação nas igrejas de hoje não está pregando a totalidade da realidade. Perdão. Estou tentando manter o tempo aqui. Outra pergunta aqui, falando sobre o que eu falei sobre o jubileu, o conceito de jubileu, ano de jubileu. Então, em Levíticos, capítulo 25, ele fala para comprar e vender de acordo com o preço
de 50 anos. E tem um verso muito interessante aí em Levíticos capítulo 25 que diz: se você vende terras para qualquer um do seu próprio povo ou compre terra deles, não tire vantagem um do outro. Então, esse conceito de não tentar lucrar, existe algo aqui com o liberalismo na economia ou não, todos com uma visão geral. E como que você vê esse conceito no Antigo Testamento? Bem, se você é salvo, se você é cristão, você não ganha lucro, eu diria que isso não é um conceito bíblico. O conceito bíblico é: estamos aqui para tomar o que Deus tem criado e fazer algo com isso para que haja mais depois que fazemos o nosso trabalho e nossa benfeitoria do que existia antes. Qual é o problema disso? Não tem nada de errado com isso. Isso é uma coisa boa, é por isso que estamos aqui. Lucro tem um nome sujo quando as pessoas são corruptas para ganhar dinheiro e quando eles juntam tudo para si mesmo, mas o conceito do lucro não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, como a história que Jesus fala, eu acho que uma versão disso é em Lucas, capítulo 19, onde o rei vem e ele dá o dinheiro para os seus servos e fala, faça negócios com isso. E a palavra lá, pragmitomai, significa literalmente façam negócios com isso, façam comércio com isso. E o que Jesus falou foi capitalizar os seus discípulos. Ele deu a eles capital. Ele falou: coloque esse capital para trabalhar até que eu volte. E o que ele esperava? Ele esperava que você ia colocar para trabalhar e lucrar com isso. E não enterrar isso dentro do solo. Quando ele voltou, ele pediu para os mordomos: bem, o que você fez com isso? Com o dinheiro e alguns disseram: olha, eu ganhei 10 vezes, lucrei 10 vezes mais. E Jesus diz: bom servo, bom e fiel. Alguns ganharam 5 vezes mais e ele falou: servo bom e fiel. E outro voltou e disse: bem, eu tinha medo, eu escondi e eu estou te devolvendo aqui o que você me deu. E o que Jesus falou? Toma o que ele tem e dá para aquele que fez alguma coisa com o que eu dei e joga ele para a escuridão. O que ele quis dizer com isso? Significa ganhar lucro, lucrar. Significa tomar o que Deus criou e fazer algo de útil para ele, para a glória dele. Uma forma completamente diferente de pensar sobre os negócios e o empreendedorismo. E eu sugiro que existem mais pessoas lá, na sua comunidade, jovens que estão empobrecidos, que têm mentes empreendedoras. E o que eles precisam é uma visão, eles precisam de uma visão e não de uma doação. E se você é empresário que está prosperando dessas maneiras, dê a eles o seu tempo, mais do que o seu dinheiro. Isso é uma última pergunta aqui, falando sobre o seu livro, que é Discipulando as Nações, porque se você está doando o seu tempo e você está ajudando a discipular as pessoas, e você usa a palavra e você é cofundador de uma associação para discipular as nações, discipulando as nações, e o que exatamente significa um kingdomizer, um agente do reino? Como que o discipulado no mundo, o que é um kingdomizer, um agente do reino, o que isso significa? Essa palavra foi criada por alguns jovens brasileiros. Eu tinha 2 semanas maravilhosas em 2 anos que passei 2 semanas com um grupo de profissionais brasileiros, uns 18, 19 profissionais brasileiros, e passamos uma semana conversando.
Eles leram os livros e tinham muitas perguntas, e alguém tinha lido Life Work, alguém leu o livro que eu escrevi sobre nutrindo as nações e dignidade das mulheres, e passamos uma semana conversando sobre isso. E eu falei, bem, o que você vai fazer com isso? E eles se reuniram no último dia e falaram, nós precisamos fazer algo juntos. Vamos nos chamar os Kingdomizers, os agentes do reino. E eles se enxergavam como jovens ativistas cristãos que queriam engajar com a sua comunidade, engajar o Brasil. E foi divertido, porque tem vários jovens que eu fui mentor, dos quais eu fui mentor no Brasil, que agora estão em Brasília, trabalhando em vários departamentos do governo. Porque eles veem a importância de discipular em nível nacional, e eles estão, o chamado deles, a vocação deles é trabalhar no serviço público. Quando Jesus fala sobre fazer discípulos de todas as nações, ele não está falando principalmente sobre o discipulado apenas. Nós pensamos em termos de alguém vem para Jesus, e nós ensinamos eles a orar, a ler a palavra, e adorar, evangelizar, e pensamos que discipulamos eles. Não. Jesus está falando para nós discipular as nações. E o que isso significa para você como empreendedor ou como empresário? Qual é o seu papel na esfera de negócios e economia que vai transformar os negócios e a economia e as empresas no Brasil? Uau, nossa, podemos terminar com essa pergunta no ar aqui. Última tarefa aqui, o que fazer com esses conceitos? Então, Daryl, para falar em nome dos brasileiros aqui, quero te agradecer muito mesmo pelo seu tempo, seu conhecimento e sua educação, sua dedicação com essas coisas. Foi muito legal saber que os agentes do reino vêm do Brasil, o Kingdomizer vem do... Então, estamos no meio disso. Que bom saber disso. E esperamos nos juntar com você e com todas as pessoas no mundo, com a cosmovisão cristã, tentando entender esse novo momento que estamos encarando e o nosso papel nisso. Com certeza, estamos precisando dessa experiência de visão de pessoas como você. Então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo e pelo seu foco em nos apresentar esse contexto. Bem, eu te agradeço a todos vocês pelo seu tempo, sua atenção e pelo seu compromisso para esse projeto que você está trabalhando na tela. E eu gostei muito de passar o tempo com vocês. Se tem algum jeito que eu possa apoiar com o que eu tenho feito e com eu tenho escrito, apoiar o que você está fazendo, eu realmente quero apoiar. Se você quer fazer mais sessões sobre com outros grupos, ou se você quer aprofundar mais sobre o que a gente falou hoje, eu estou disposto e querendo muito engajar mais com vocês. Então, muito obrigado, Roger e Paulo, pelo convite, e eu desejo muita bênção para vocês nas suas viagens.